Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouco sobre A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. A Falência, então, foi um livro escrito no começo do século XX, publicado aí em 1901, por aí. E é um livro realista. E eu tenho, assim, minhas divergências com livros realistas, mas esse foi um livro que eu gostei bastante. Aqui a gente vai ter um retrato daquilo que foi a maior crise da época até então e, se a gente pensar em termos de Brasil, uma das maiores crises da história do próprio Brasil, que foi a crise do café ali no final da República Velha, na República da Espada, causada basicamente por uma política monetária horrível chamada encilhamento. Basicamente, eles liberaram dinheiro para os bancos, todos os bancos imprimirem, então cada banco imprimia quanto dinheiro ele queria. A gente teve uma inflação altíssima e, em contrapartida, a gente estava no momento em que as bolsas começaram a ser criadas e serem usadas. Então a gente tinha uma economia muito é, agrária, de café, basicamente, e essa economia basicamente foi surrupiada por bolsas de valores. Então, a gente tem nesse livro aqui um retrato de uma pessoa fictícia que faliu ali em 1900, né, no final de 1890 e alguma coisinha. Basicamente, então, a gente vai ter um livro que vai falar sobre a falência de um estilo de vida, de um homem, de uma família e talvez do próprio casamento, né? Bom, daqui a pouco a gente volta no assunto. Quem foi Júlia Lopes de Almeida? Se você já assistiu alguma resenha sobre a falência, você provavelmente sabe quem é Júlia Lopes de Almeida. Então, ela foi uma das maiores escritoras do seu tempo, foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, não pôde entrar porque a ABL era um clube de homens e basicamente eles colocaram o marido dela. A Júlia, ela era uma escritora tão interessante que ela vivia de escrever. Então ela escrevia livros paradidáticos, ela escrevia histórias infantis e ela escrevia os seus romances, sendo o mais expoente deles talvez A Falência. Nunca li nada de Júlia além de A Falência. Bom, talvez eu devesse falar um pouco mais sobre a ABL, mas em respeito à Lígia que morreu recente, eu não vou falar nada, tá? Bom, a falência então vai narrar aquilo que é uma das narrativas mais envolventes desse realismo. Aqui a gente vai ter a gente vai acompanhar o casamento do Francisco Teodoro com a Camila. E basicamente a Camila atrai o Francisco Teodoro desde o começo do livro com um médico que é muito visitado, né? Muito querido pela família, chama Dr. Gervásio. Então, basicamente, ela vai trair ele durante a história toda. E aí, no final, a gente tem um clímax interessantíssimo que eu vou comentar daqui a pouco, quando for falar dos spoilers. Bom, uh, esse livro tem várias passagens super interessantes também. Então, a gente vai ter muito de um novo tempo. Então, assim, o Francisco Teodoro é um homem antigo, um homem do tempo passado. Então, ele gosta de trabalhar e vender os sacos de café dele. E aí, os amigos, os vizinhos ali da Rua do Ouvidor vão começar a especular e eles vão fazer dinheiro muito rápido, né? Acontece que em determinado momento Francisco Teodoro vai entrar numa bolsa, ele não está preparado para aquilo, começa a cair o preço do café internacionalmente, ao invés de ele vender as suas ações, ele permanece, porque houve-se rumores de que isso vai melhorar, e como essa bolsa estava interligada ali em aquelas associações, basicamente todas vão falindo em corrente, né? Uma falha e todas falhem, que é basicamente o que aconteceu também em 2008, enfim,
Volte e meio o capitalismo dá uma dessas, né? Bom, a gente tem uma casa com bastantes crianças, então a gente vai ter a Ruth, que ela é uma musicista, a gente vai ter o Mário, que é um safado, mas que tá andando pelos passos da mãe. Ah, esse livro também é um dos primeiros romances feministas, se a gente for pensar. Então a gente vai ter várias cenas da personagem principal, Camila, falando que ela sempre sente quando o marido trai ela, que os livros de romances, eles sempre destroem a vida da mulher que trai o marido, como Madame Bovary, Ana Karenina, etc, etc e etc. Ela fala que por mais que a mulher seja estúpida e indiferente, ela sabe quando o marido trai ela no mesmo dia. Enfim, esse livro ele tem várias passagens muito interessantes. Eu marquei 6 páginas de anotações, né? Fiz 6 páginas de notas. E é um livro interessante, é um livro que pega, sabe? É um livro que você quer ler e ler e ler. Bom, eu vou falar um pouco, eu ia comentar um pouco sobre as minhas notas, mas não vou comentar sobre elas não. Eu vou falar sobre os spoilers, o fim do livro, que eu acho que é a parte com maior significado, quem sabe. Então, se você não leu o livro, vá lê-lo. Eu acho que ele, inclusive, já deve estar em domínio público, dá seus pulos para achar ele, entendeu? Se não, compra pela Companhia das Letras, tem no Kindle também. E eu vou comentar agora sobre os spoilers. Bom, o que acontece no final desse livro, caso você não se lembre? A gente descobre que o Gervásio é casado e que ele não gosta da mulher dele por... E assim, não gosta aspas, né? Ele tem um asco pela mulher dele porque ela traiu ele. E a Camila se vê na pele dessa ex-mulher dele, né? Dessa cônjuge. Porque ela também traiu o marido. Então ela não vê, ela não percebe diferenças entre ela e a ex-esposa do Gervásio. Nesse sentido, ela não vê por que de o Dr. Gervásio ver ela diferente da ex-mulher dele, já que as duas são adúlteras. E aí ela separa do Dr. Gervásio. E eu acho que a gente fala daquilo de comer vários quilos de sal, né? Enquanto e você ainda não conhece seu parceiro, seu cônjuge, sua cônjuge. E eu acho que é isso, né? Você não conhece nem o seu amante. Ah, e aí, no final, tem uma passagem que fala assim: caminhariam alegremente para o amor, e o amor só lhes daria decepção e miséria. Que eu acho que sintetiza esse livro, né? A gente pensa que vai dar certo para ela, no fim não dá. O marido dela fale, ela era uma alienada que só vivia na alta. E acho que não tem muito o que falar sobre esse livro, além de que ele é uma expressão do seu tempo e de uma sociedade que estava em decadência, estava em ruína. Assim como as grandes obras do século XIX, que também tinham esse motes. Então a gente pode pensar em obras que falam de famílias, né? O Thomas Mann é um pouco depois, mas você tem os próprios Buddenbrook, você tem a própria Ana Karenina, que vai falar um pouco sobre essa decadência da sociedade e tudo mais. Falo de Ana Karenina, pois estou lendo ele ainda. Enfim, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, porque ele te subverte as expectativas no fim, ao mesmo tempo que ele te mostra o que foi um Brasil de um outro tempo. E a escrita da Júlia é mais agradável, apesar de não menos ácida, que a do Aloysio Azevedo, por exemplo, que também escrevia o realismo. Então, assim, gostei bastante. Os meus livros do realismo favoritos ainda são Casa de Pensão e agora A Falência. Então, eu acho que vale muito a pena lê-los. Bom, do mais, eu diria que é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu tô lendo pouco. E um parêntese.
Eu descobri a falência quando eu fiz Olimpíada Brasileira de História Nacional, a NHB, Nacional de História, que a Unicamp colocou um trecho do livro na UNHB, era uma das tarefas. E eu acho que naquele mesmo ano eles colocaram como leitura obrigatória para o vestibular. E isso que realçou, né, que alçou a falência novamente ao centro da roda viva da literatura brasileira. Enfim, vejo vocês no próximo e tchau, tchau.